A dupla personalidade. O estranho caso de Rose Ramírez. Edgar de Armond. Editora Aliança. A dupla personalidade conta a história verídica da jovem Rose Ramírez, que desde menina, mostrou ser um espírito muito sensível. Mais tarde esta sensibilidade ocasionou a manifestação de um raríssimo caso de dupla personalidade. Rose era brasileira, filha de um rico industrial paulista. Num dado instante, durante os estudos universitários, entrou em crise e passou a falar em russo. Dizia chamar-se Katia, afirmava ter nascido em Smolensk, uma cidadezinha perto de Moscou, sabia com detalhes todos os acontecimentos dessa sua vida passada, o nome das pessoas e dos lugares onde viveu, relatando-os, porém como se ainda vivesse nela. Edgar de Armond, o autor, tomou conhecimento deste caso ainda na Federação Espírita de São Paulo e, posteriormente, tornou-se público através deste romance, com o objetivo de proporcionar maior esclarecimento doutrinário. Edgar de Armond nasceu no dia 14 de junho de 1894 em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. De família humilde, Armond, aos 21 anos, ingressa na Força Pública de São Paulo, onde inicia a carreira que lhe daria o título pelo qual é conhecido até hoje. Comandante. Edgar de Armond foi destacado vulto do espiritismo. A sua mais intensa atividade foi desenvolvida na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde militou durante 27 anos, exercendo o importante cargo de secretário-geral. Com inusitado idealismo exerceu esse cargo, tendo sido o principal artífice da implantação das escolas e cursos de cunho espírita, responsável pelo engrandecimento daquela instituição de âmbito estadual, que hoje se projeta como uma das mais notáveis expressões do movimento espírita brasileiro. A dupla personalidade. O estranho caso de Rose Ramírez. Os nomes próprios dos personagens deste livro são fictícios. Amparemos o livro respeitável, que é a luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível o livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre. Emmanuel. 2 palavras. Na prática espírita surgem, às vezes, problemas de difícil identificação. A dupla personalidade é um deles. Constitui capítulo fascinante, raramente divulgado, e pouco acessíveis às mentes menos preparadas, são os casos em que esse fenômeno realmente ocorre. Aqui fazemos a narração de um deles, retirado do rol daqueles dos quais nos lembramos. E utilizamos a forma romanceada para, de certa forma, fugir à monotonia e tornar a leitura mais atraente e sugestiva. São Paulo, setembro de 1969. O autor. Prefácio. O nome de Edgar de Armond já se tornou conhecido em todo o Brasil, e mesmo além fronteiras pelos inúmeros livros já publicados, todos eles abordando assuntos de relevante interesse e de inquestionável atualidade. O ilustre autor de Os Exilados de Capela, lança agora esta obra de grande valor, envolvendo aspectos do palpitante fenômeno espírita da dupla personalidade, e o faz de maneira simples e acessível a todos os níveis intelectivos. Penetrando no terreno relativamente inexplorado desse gênero de fenômeno, o autor relata as experiências de Rose Ramírez, uma jovem brasileira que revive, de forma nítida, fases de sua vida no século passado, quando, na Rússia dos czares, por ocasião da invasão napoleônica, vivia com o nome de Katia. Rose Ramírez, oprimida pela incompreensão de seus pais, que por questões de desnível social repelem a sua aproximação de 2 jovens estudantes, amargura-se ao ponto de cair em transes prolongados, quando passa a reviver as peripécias de uma vida entrecortada de agruras, vividas como Katia, naquela velha nação europeia, onde, sob outras formas e outras condições, teve a oportunidade de conhecer aqueles mesmos jovens, e outros personagens que com ela convivem na vida em que se chama Rose Ramírez.
O autor elucida os fenômenos de desdobramentos, caracterizados pelas diferenças fundamentais entre eles existentes, explicando que nesse setor existem 4 modalidades mais comuns: bilocação, bicorporeidade, dupla personalidade e regressão da memória. O primeiro ocorre quando um espírito se manifesta em 2 lugares diferentes simultaneamente, o segundo quando um espírito encarnado se manifesta em 2 corpos diferentes, aqui o alhures, o terceiro quando o espírito encarnado se manifesta com personalidades diferentes, em períodos de tempo diferentes, ora como uma pessoa, ora como outra, com características e modos diversos daqueles que lhe são próprios. O quarto abrange os fenômenos psíquicos, segundo os quais, a mente, sob a influência de uma força estranha, magnético-hipnótica, consegue extrair algo do subconsciente, trazendo à tona do consciente, ou seja, a provocação de um recuo na mente do médium. O caso específico de Rose Ramírez é enquadrado na terceira categoria, pois ela se manifesta com personalidades diferentes, que viveram em épocas distintas e com características diversas. Kátia era pobre camponesa, cuja vida se tomou uma sucessão de dores e vicissitudes, pois perdeu sua mãe em tenra idade, e posteriormente ficou privada do convívio de seu pai e do esposo, experimentando ainda os rigores de uma guerra inglória com todo o seu cortejo de nefastas consequências. Rose Ramírez, por sua vez, era filha de família abastada, tendo diante de si todas as possibilidades de aprimoramento intelectual, embora revelasse, em estado latente, tendências que Kátia demonstrava possuir. O Espiritismo consagra os fenômenos de dupla personalidade, entre as várias formas que constituem o arcabouço mediúnico, que constitui um dos seus postulados fundamentais. O assunto tem sido mesmo objeto de exaustivos estudos e dele têm se ocupado muitos vultos espíritas do passado, todos eles procurando subtrair-lhe o aspecto miraculoso, e procurando enquadrá-lo em seu devido lugar. A parapsicologia também caminha na mesma direção, e tudo leva a crer que essa nova ciência contribuirá sensivelmente na tarefa de descerrar o véu que até agora vinha encobrindo esse gênero de manifestação. Não sabemos o que mais apreciar no livro, se a forma clara como os fatos são relatados, ou os ensinamentos que objetivam elucidar um problema de relevante atualidade, que, no decurso de muitos séculos, tem desafiado o ser humano, pois, dizem os estudiosos que este é o século em que o homem foi à Lua, mas que só no próximo será possível penetrar em si mesmo. Paulo Alves Godoy.